Olá, seja bem-vindo ao curso de R para Atuária e Contabilidade. Estamos na aula 9, Visualizações de Dados com ggplot, parte 2. Nesta aula, veremos como criar um gráfico de uma pirâmide etária a partir daqueles dados dos participantes de um plano de previdência, né? E aí, veremos como utilizar o scale Y, né, ou X continuous, que seria mexer no eixo X ou no eixo Y, tá? Na disposição da sua visualização. Em seguida, veremos como criar um facet wrap, né? Que esse caso seria você cria a quantidade de gráficos em relação à quantidade de classificações que você possui na sua base. Por exemplo, quando a gente quiser criar histogramas para cada estado civil. E aí eu posso criar o histograma para a base de cálculo e utilizar o grupo, né, estado civil, tá? E aí o facet wrap ele vai criar um histograma para cada estado civil. E aí isso facilita muito, né, o procedimento de elaboração de gráficos. Adiante a gente vai ver o gráfico de dispersão, tá? Esse gráfico de dispersão ele plota aí duas variáveis, pode ser mais também se for multidimensional, tá? Com a função geoMPoint. E por fim, a geoMSmooth, que a gente vai aprender a elaborar gráfico, retas de regressão, tá? Ou curvas de aproximação de gráficos de dispersão, a partir dos gráficos de dispersão. Então vamos iniciar aqui carregando os pacotes. ggplot, dplyr, magrittr para fazer a utilização da manipulação de dados e do operador pipe, né? Carregaremos a base dados_pens_vise.rds. Essa base já apresenta a faixa etária que também pode ser utilizada, né? E aí vou só relembrá-los dessa base. Então eu chamei aqui a estrutura dos dados, 749 observações e 9 variáveis. A gente tem já a faixa etária aqui, tá? Então a primeira etapa da aula será a elaboração da pirâmide etária. Para a elaboração da pirâmide etária eu quero mostrar como vamos dispor esse gráfico, né, no eixo X, ou seja, da quantidade, né? A gente plota em que o eixo Y é a faixa etária, certo? E o eixo X a quantidade de observações para cada faixa etária, tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino, tá? E aí um detalhe é que a gente precisa saber os limites máximos e mínimos para que o gráfico fique em sua melhor disposição, tá? Em sua melhor apresentação. Então, para que a gente faça isso, eu vou chamar aqui a função groupBy, tá? Pela faixa etária. Vou contar a quantidade por sexo, vou mostrar a vocês aqui. Mas eu quero fazer a ordenação disso para ver o máximo do masculino e o máximo do feminino, né? Que seria os limites, tanto do lado feminino quanto do lado masculino. E vou fazer o arrange de forma decrescente, né, pela quantidade. Então a gente vê aqui que a barra maior terá 198 observações, tá? E do sexo feminino e do sexo masculino 90, tá? Então a gente pode expor aqui que 198 feminino, né? 40, 49 e 90 masculino, 40, 49, certo? Então, para criar esse gráfico, vou chamar df, criar ggplot, em que y vai ser a faixa etária, tá? X vai ser, não, X não, né? O fio, né? A cor vai ser por sexo, né? Então, veja aí, a pirâmide etária é um gráfico de barras, né? Sendo que eu tenho para a divisão no meio, né? Para um lado eu tenho um sexo, para o lado eu tenho outro, né? Um sexo masculino e feminino. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar dois geobar, tá? O primeiro vou colocar aqui, quem vai ser data vai ser a base. Vou fazer um filtro, tá? df do sexo feminino, tá? Então a gente pode fazer o filtro aqui também, tá? Isso é uma coisa legal. E a segunda barra de gráfico de barras que eu vou criar vai ser vou fazer o filtro de df, né, do sexo igual
a masculino. E aí, aqui é que vem o segredinho, né, de fazer para o lado esquerdo e para o lado direito. Seria a gente adicionar na estética a função aqui count, multiplicada, né, por -1. O que é que isso vai fazer? Isso vai transformar os dados da quantidade de sexo masculino para valores negativos. E aí a gente consegue plotar para o lado oposto do lado feminino. Além disso, vou fazer o scale x continuous, já que eu estou plotando aqui em y, né? Se a faixa etária está em y, então eu vou fazer o ajuste aqui no eixo x, certo? Que aqui tem a quantidade. Então, eu vou dizer quantas quebras eu quero, tá? Vai ser uma sequência de -100. Como o limite mínimo aqui, o limite máximo aqui do masculino é 90, eu vou colocar -100, né? Porque seria -90. Eu estou multiplicando por -1, então eu vou colocar -100. Se eu colocar -90, eu vou ficar no limite máximo, né? Então o gráfico vai ficar feio. Então, de -100 até quanto? 200. Por que 200? Que é 198, né? Então a gente está quase no limite aqui. 200, isso de 20 e 20, tá? Além disso, vou colocar os labels. Os labels são os rótulos da legenda do eixo X. E vai ser em absoluto, né? A sequência de -100, mesma coisa, até 220. Esse scale X contínuo é para transformar o eixo X num eixo contínuo, em dados contínuos. Então eu transformei aqui de -100 a 200. Né? Isso aqui é importante que você esteja referente ao seu gráfico. X, e a gente pode plotar o gráfico. Aqui vemos um gráfico, né? Podemos ver um gráfico aqui, pirâmide etária, né? Aí o detalhe aqui não está numa pirâmide etária tradicional, porque a gente tem só um corte da população e um corte bem específicos, que são de pessoas que estão inscritas num fundo de previdência, tá? Veja que o eixo X, ó, está entre 100 e 200, não, mas é -100, porque ó, o dado está em -100, informação, sendo que eu coloquei o valor absoluto aqui, né, no label, no rótulo, mas o valor está entre -100 e 200, de 20 e 20, certo? E o limite máximo aqui do sexo feminino seria 200. Aqui a gente já consegue visualizar essa pirâmide, né? Então, você poderia também fazer o seguinte, você poderia fazer em X, tá? Ou faixa etária, scale Y contínuos, né? Eu estaria no Y, e depois fazer o coordenado flip. Mas eu acredito que seria melhor você fazer diretamente no eixo Y, né? Eu apresento um gráfico mais simples, certo? Então finalizamos aqui a pirâmide etária e partimos para o Facet Wrap, né? O Facet Wrap, ele é uma função, tá? Que cria uma camada no ggplot, e você vai colocar o símbolo aqui do tio e a variável que você quer que ele faça, né, a categorização dos dados. Além disso, é possível detalhar a diagramação, ou seja, adicionando linhas, tá? Quantas linhas de gráfico? Normalmente ele preenche por coluna. Então, o primeiro gráfico na primeira coluna, o segundo gráfico na segunda coluna, o terceiro gráfico na terceira coluna, e depois vai descendo por linha, tá? No caso, se você quiser fazer por linha, ou seja, primeira linha, segunda linha, terceira linha, é possível também. Mas, no caso em questão, vamos ver aqui o padrão primeiro. Então, por padrão, vou chamar df, ggplot, x vai ser idade, fio, vou preencher aqui o sexo já, tá, no histograma. Vou criar o histograma, vou dizer aqui 15 quebras, né, e o alfa igual a 0.7. Então, se a gente visualizar esse gráfico aqui, né, é aquele gráfico do histograma por sexo, que não fica uma boa visualização. E vamos adicionar o Facet Wrap, tá? Em que ele vai estar segregado por sexo. E aí a gente tem aqui, né, a gente colocou as cores diferentes, e o Facet Wrap ele cria dois gráficos. Veja que a gente tem o feminino e o masculino, né, o histograma. Além disso, você não precisaria também da legenda, né, do fio, tendo em vista que você já tem acima do gráfico o rótulo de cada uma das cores, tá? Feminino e masculino. Então esse aqui seria um gráfico padronizado Facet Wrap. É um gráfico de melhor visualização quando você
tem mais de 2, 3, 4 grupos. Vamos visualizar agora adicionando duas linhas, ou seja, colocando o masculino embaixo do feminino. A gente poderia, ao lado de sexo aqui dentro da função FacetWrap, dizer a quantidade de linhas. Então, como eu só tenho dois gráficos, né, dois histogramas, eu vou colocar duas linhas. Veja que não ficou um gráfico muito bonito, né, ficou difícil aqui o entendimento dele. Então, eu recomendo que o padrão aqui seja utilizado, nesse caso aqui em questão, certo? Use ele padrão que ele vai estar melhor apresentado. Agora eu vou criar por estado civil, apresentando, né, outra categorização, outras classes. Essas variáveis categóricas são interessantes para você fazer isso, né? Você cria vários gráficos, um para cada categoria dessa. E agora a gente vê, né, as distribuições, tá, da idade para cada estado civil. Solteiro, casado, viúvo, aqui apresenta bem poucas informações. Aí o histograma em relação à quantidade não é bom, não é legal para você comparar. É melhor você utilizar a densidade, porque tem a probabilidade. Aqui a gente não consegue distinguir, né? Viúvo separado judicialmente por quantidade você não teria como comparar, a não ser que as classes estivessem balanceadas, eu tivesse quantidades de observações parecidas entre cada classe, e aí sim você teria como comparar. Seria possível também você pensar numa forma de colocar a probabilidade aqui, certo? A frequência. Você criaria uma coluna para representar essa frequência e plotaria aí o gráfico, certo? Poderia botar um gráfico de colunas em que o eixo Y seria a densidade e o eixo X a idade. Aí, como exercício, quero que vocês façam, né, com a função de geom_density, ou seja, plotem a densidade e façam o FacetWrap para os estados civis. Lembre-se de utilizar o alfa. Tá? Então faça aí a idade, o sexo, né, criando o grupo de sexo e o FacetWrap para estados civis, certo? Em relação à idade. E o interessante é que você vai ter para cada estado civil, né, que o FacetWrap cria para cada classe, a densidade, né, do sexo feminino e masculino. Então você pode criar mais de duas categorizações, né? Ou seja, você faz o FacetWrap para criar vários gráficos e pode utilizar a cor, né, e o fio que preenche, né, a densidade aqui, ou o histograma com cores diferentes. Então partimos agora para o gráfico de dispersão. Esse gráfico é uma representação dos dados em duas ou mais dimensões e ele é elaborado a partir do geom_point, né? Você vai colocar o eixo X e o eixo Y. Vamos ver aqui um gráfico de dispersão entre a base de cálculo em função do tempo de serviço. Então chamamos df, ggplot. A estética, a gente tem que o eixo X é tempo de serviço e o eixo Y é a base de cálculo anual. Adicionaremos a geom_point, né? E aí ele já vai fazer o gráfico para a gente, né? Ele dá alguma alerta aqui que removeu 5 contendo informações faltantes, porque nessa base temos dados faltantes, e aí a gente verifica o gráfico de dispersão, né? O gráfico de pontos da base de cálculo em função do tempo de serviço, né? Verifique que temos um padrão aqui de concentração de dados e depois um pouco mais ascendente aqui, crescente. Contudo, não temos como saber para cada classe. É preciso adicionar os parâmetros lá de classe, né, que seria cada categoria, como as cores, tá? Então, nesse caso, o gráfico de dispersão ele não apresenta o fio, o parâmetro fio, e sim cor, né, porque você não está preenchendo os pontos, você está colorindo os pontos, tá? Então eu vou chamar o mesmo gráfico aqui, né, df ggplot, que a estética vai ser o X tempo de serviço, Y base de cálculo, e vou colorir, né, pela faixa etária. Adicionar a camada do gráfico de dispersão. Verificamos agora que existe um padrão, né? Você tem faixas etárias aqui mais jovens com menores bases de cálculo, além disso menor tempo de serviço, né? Isso seria um pouco lógico, tá? Então
Você poderia colocar outra cor aqui, outra variável na cor, como sexo, né? E você poderia verificar se teria diferença no padrão desses dados, tá? Como exercício, crie um gráfico de dispersão da idade, né? No caso seria da base de cálculo em relação à idade, e adicione as cores para os estados civis. Verifique se tem algum padrão nesses gráficos, tá? E por fim, para finalizar a aula, a gente tem o Geometry Smooth, que cria curvas e retas, tá? A partir da nossa distribuição, certo? Essa função Geometry por padrão, ela produz uma curva aproximada dos dados, né? E se desejares uma reta de regressão, você utiliza o argument method igual a LM. Então vamos criar aqui o gráfico, né? ggplot, lembrando que você cria o gráfico de dispersão, né? E em seguida você plota a reta, tá? Para que a visualização seja interessante, né? Você está visualizando lá os pontos e as retas ou curvas desse gráfico. Então ggplot, o eixo x é o tempo serviço, o eixo y seria a base de cálculo, né? E aí a gente adicionaria aqui o gráfico de dispersão, jump point, e o Geometry Smooth, né? Com o método, vou plotar aqui a regressão linear. Então veja que a gente tem agora uma regressão, né? Uma reta de regressão, que seria a média, seria o azul, essa reta azul, e essa zona aqui, né, cinza, né, um pouco rachurada aqui, acima e abaixo da reta, seria as bandas de intervalo de confiança, né, os limites mínimos e máximos, tá? Com base nessa função aqui do regressão linear, LM. Então, você tem mais dispersão de dados, a variância aqui tá modificando, né? Então, você verificaria uma certa modificação da variância entre os dados, o que poderia prejudicar, né, a inferência. Não é o caso da questão, não estamos fazendo um curso de estatística, e sim um curso de produção de gráficos por enquanto. Então, método LM cria uma reta aqui de regressão ajustada aos dados. Tá? A gente pode adicionar a esse gráfico aqui as cores. Então, eu vou adicionar aqui color para estado civil. E a gente teria retas de regressões para cada estado civil. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está regredindo aqui base de cálculo em função do tempo de serviço e criando uma reta, né? Uma reta de regressão para cada estado civil. E você pode notar, né, que existem diferenças aqui na inclinação de algumas retas, né? Agora, se é estatisticamente significante, eu não posso dizer, teria que fazer testes, tá? Mas note que há diferença também na variância, né? A média muda entre alguns estados civis, assim como a variância, tá? Então, as variáveis categóricas aqui que estamos adicionando, elas são fundamentais para você ver essa diferença, tá, entre os grupos, né? Se há diferença, né, entre os grupos, porque a reta de regressão, a média aqui, só em função do tempo de serviço, ela tem um padrão, mas quando você adiciona novas categorias, as curvas podem ser diferentes, e se elas forem diferentes, é interessante você levar em consideração também outra variável, como estado civil. Por fim, vou projetar o mesmo gráfico, tá? E farei o gráfico de curvas ao invés do gráfico de reta de regressão, tá? E aqui ele faz as curvas aproximadas, tá? Pelo método LOES. E aqui não está tão legal, até porque temos poucas observações, tá? Para alguns grupos. E também porque você tem uma certa variabilidade para curvas separadas judicialmente, que acabou prejudicando aqui a visualização. A gente pode remover também a cor do estado civil para ele elaborar um gráfico geral, tá? Eita, perdi aqui agora. Tá aqui. Eu vou remover color. E aqui eu crio, né, uma curva aproximada para os dados sem as categorias de estado civil, apenas base de cálculo em função do tempo de serviço. E aqui você tem uma curva aqui meio estranha, né? Parece até uma curva sigmoidal,
Ah, mas não é porque você está em intervalos diferentes, certo? Então, veja que a gente tem basicamente dois padrões, né? Até um tempo de serviço aqui, você tem um padrão abaixo de 20 mil. Quando você chega a mais de 20 anos de tempo de serviço, esse dá um pouco perto de 20 anos, você dá um salto, né? Que a média fica aqui próxima entre dos 30 mil. Tá? Então, esse é um detalhe que pode ser observado a partir dessa curva. Por fim, faça o exercício a seguir, crie um gráfico de expressão da idade em relação à base de cálculo, né? Adicione cores para os estados civis e plote as regras de regressão com Geom Smooth. E verifique se há diferenças, tá? Entre esses estados civis, tá? Para as cores. Aí eu estou levando em consideração aqui a idade, eu fiz o tempo de serviço. Aí, bom, fim de aula. Tá? Então eu quero que vocês façam essa prática e até a próxima, pessoal.